leva o seu olhar interno em direção ao seu coração, escuta todos os ruídos. Vai levando o ar para o corpo inteiro. A gente vai fazer 3 respirações bem profundas. A gente consegue o resultado porque todo mundo dá o que tem. E aí a gente consegue essa onda que a gente não vê a olhos, mas que a gente sente que ela existe, que é essa onda de força de cada um trazer o seu, com a sua bagagem emocional, com a sua história, com a sua idade, mas todas entregues, que é o que eu acho que é o ponto de encontro, né? Meninas, obrigada por hoje, vocês são maravilhosas, todas, cada um no seu estilo, do seu jeito, muito lindas. E é muito bonito ver como junto a gente consegue fazer muito mais do que quando a gente está sozinho, né? Muito lindo de ver, muito lindo. É uma coisa assim que são aquelas coisas que a gente, aquelas energias que a gente não sabe mais que estão. A gente não vê, são invisíveis, mas elas existem, né? Essas forças muito fortes. Obrigada, parabéns! Me chamo Carla Riesco, tenho 24 anos, danço, estudo danças étnicas. Eu sempre gostei de dançar, assim, dançar já me remete muito à minha mãe, minha família, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade pra dançar, eu sempre fui muito dura pra dançar, assim, sabe? Tipo, em questão também de inseguranças também com o próprio corpo, né? Você pequena e tudo mais. Só que a partir do momento que eu entro no teatro, que eu ingresso no teatro, né, na IAC, e Escola de Artes Cênicas, né, ali de Santos. Só que ali eu percebi que eu queria dançar, porque eu entrava nas aulas de teatro antes de começar a aula e tinha aquele espaço enorme, que é um sonho. E aí eu lembro que eu chegava antes e ficava dançando no espaço. E até então eu nunca tive aula de dança, nunca tinha tido aula de dança. Eu não concluí o curso de teatro, mas eu quero me expressar com dança-teatro, eu quero me expressar com tudo isso que vai vindo dentro de mim. Pesquisando, né, na internet algumas coisas sobre dança, eu encontrei através de uma amiga querida, ela postou uma música do Beats Antique, que justamente no momento ainda se colocava como Tribal Fusion, né? Então, Tribal Fusion, que é isso, né? Dali eu peguei e entendi que eu queria aquilo, eu queria um pouco mais a fundo naquilo porque eu via essa questão étnica. Eu via que ali tinha muita coisa. Pra cá eu fui conhecendo, né, essa enxurrada de referências e aí foi quando a dança entrou de vez na minha vida. A ginástica rítmica e olímpica é a minha paixão. Eu lembro eu tenho um ponto aqui no meu queixo, porque quando eu estava justamente aqui, eu fui dar uma estrelinha e meu vô Bernabé Riesco passou e para não bater a perna nele, eu bati com tudo no chão. Só que dali eu já vi que eu já fazia essas traquinagens, né? Eu já queria aprender a fazer mortal, eu já queria aprender a fazer isso e aquilo, eu já queria voar. Daiane dos Santos é uma referência que para mim foi uma mudança, uma inspiração. Quando eu a vejo fazendo tudo aquilo, aquelas acrobacias, eu penso, eu quero ser igual a Daiane dos Santos, eu quero fazer o que ela faz, ela é incrível. E minha tia começa a pesquisar, então, assim, lista telefônica, lugares que, né, aqui em São Vicente, que dão aula, né, de ginástica rítmica ou ginástica olímpica. E, a princípio, eu ingressei na ginástica rítmica, pelo Centro Esportivo Robson de Souza, aqui em São Vicente, né? Que era de cunho social, né? A gente não pagava nada, tinha aulas com o professor Tiago Gagante. Com o tempo, né, abriu sim um curso, uma turma de ginástica artística, e aí sim eu saí da ginástica rítmica para ir para a turma da ginástica artística, com o mesmo professor no mesmo local.
E aí foi quando eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo algumas coisas e tudo mais. E paro com 15 anos. Projetos sociais, assim, pra mim, foi, assim, muito importante, porque era uma coisa muito inacessível. A ginástica olímpica era uma coisa assim, nossa, você vai ter que sair daqui para ir para São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro, tem que, sabe, é uma outra coisa, é um gasto, é um absurdo, a mensalidade e tudo mais. Para mim foi fundamental. É necessário que esses projetos sociais eles continuem e, além de continuar, evoluir, porque tem que ter ali equipamentos bons para quem quer se desenvolver nisso. Então, para mim, eu lembro de me perceber e falar, caramba, eu gosto de arte, eu gosto disso, né? Então, como que eu vou crescer e com o que eu vou trabalhar? Com o que eu vou me sustentar? Isso era um fato, eu pensava nisso, né? Eu pensava, como que, gente, eu gosto de arte, eu gosto dessas coisas que não dá dinheiro. Eu vi, na real, leques de possibilidades através, né, da performance, né? Fui conhecendo ali o circo. Gosto da pirofagia, que é aquela arte com dança, com fogo, com malabarismos, né? Como que eu vou aprender? Aonde que eu compro os malabares? Aonde quem tem para vender os malabares de fogo? E aí eu falei, eu vou ter que fazer. E eu comecei a fazer. E quando eu me conecto com esse estilo de dança, eu percebo que, ok, então eu quero adentrar, eu quero dançar e quero aprender essa modalidade, eu quero fazer um figurino. Então eu começo a fazer um pequeno figurino, eu vou fazendo um top, faço né? E percebo que, ok, agora eu quero um malabar de fogo, né? Eu quero um malabar, eu quero fazer isso e tal. Então, assim, é a necessidade de você criar. Quando o Ravi, né, nasce, me tornou mãe, eu falei, agora como que eu vou viver de arte? Como que eu vou, né, gente? Não tem como, né? E aí eu vi que, especificamente, né, eu poderia estar fazendo os malabares, que no caso são os leques de fogo, né? Esse leque aqui, ele foi, assim, uma terceira tentativa, mas é com esse primeiro leque aqui, esse primeiro par de leque pequenininho, que eu vejo que eu posso estar fazendo meus materiais para vender, né? E ter ali a minha renda, né? Eu corto, eu soldo. Você solda? Sim, tive que aprender a soldar, né? Porque eu vi que era uma necessidade. A forma que até então eu consegui chegar e estar aqui até hoje, com pessoas que me chamam, que já me conhecem, já sabem que a Carla faz malabares, a Carla é dançarina, a Carla se dedica a isso, então as pessoas já passam a me conhecer e virem até mim para que, né, me coloquem ali nesse giro de trabalho, né, de cachê, de renda, né, mensal. Finalmente percebi que posso fazer dessa arte e desse sonho uma profissão. Toda essa história de criação, de arte, ela requer o quê? Vai ter que ter disciplina, né? A partir do momento que a gente vê que, ok, eu trabalho com isso, é disciplina. Então, com o tempo, fui me organizando, né? Hoje me sinto muito mais organizada na vida. Um dia da semana eu pego para fazer os malabares. Outro dia da semana eu pego para focar somente em ensaio.
outro dia da semana somente para criar, fazer coreografia. Do nada, pum, quero criar e fazer coreografia. Se eu sou dançarina, eu tenho que treinar o meu corpo, eu tenho que ter uma boa alimentação para cuidar do meu corpo, porque se eu não me alimento bem, se eu não faço um almoço, né, um arroz, feijão, couve, sabe, coisas, né, nutritivas, o meu corpo não vai responder a essa energia que eu estou demandando, né? E também, como eu falei, ter um momento com o meu filho, né? Isso também é muito, assim, importante, né? Então, é colocar nessa agenda tudo isso, me organizar e tentar ao máximo cumprir esse script na semana, né? E é isso, mas a chave é me organizar para realmente fazer e produzir de forma com que eu consiga atingir minhas metas. Então é isso, né? Se afirmar, se autoafirmar nisso tudo, perceber que o seu trabalho é sério, que quando a gente fala que nós somos dançarinos, dançarinas, dançarines, é sério, que quando a gente faz, né, qualquer coisa que a gente ame, a gente tem que... É isso. Né? É o que eu faço, é o que eu acredito e é o que dá certo. E vai dar certo. E eu vou fazendo dar certo. Mesmo diante de toda essa instabilidade e desigualdade social. Por ser uma pessoa ansiosa e que trabalho e deixo fluir a minha ansiedade, principalmente na arte, né? Nas artes, a pandemia, ela realmente reverberou de forma muito confusa para mim, muito forte de como que eu vou expressar isso em arte, como que eu vou expressar isso em arte que eu tô sentindo com essa pandemia, essa angústia, esse medo, essa tristeza de ver pessoas que negam que a pandemia existe, como que a gente lida com tudo isso? Então, antes de ser artista, eu sou ser humano total, né? Eu sinto primeiro as coisas e depois tento passar e expressar na arte. Claro, né, ter sido contemplada, né, pela lei emergencial, uma lei emergencial justamente para nós artistas, né, nessa pandemia, foi muito importante. Então é um processo transformador, né, que a gente está vivendo e seguimos, né, que ainda está acontecendo aí, então, né, a gente vai seguindo e para mim o que eu digo sobre isso é que, mais uma vez, a arte tem me salvado. É uma busca que vai te colocando assim nessa imersão de que se você quer ir um pouco mais a fundo, você pode ir mais a fundo. Vai pesquisar, vai se alinhar a essas coisas tão minuciosas, mas que nos nutre a alma e o espírito, né? Então a dança, quando eu danço, eu sinto que é uma atmosfera espiritual que eu vivo. E é isso que eu gosto, né? Porque para mim, eu não estou ali somente no corpo, eu estou expressando, declamando em dança, né? Declamando ali em expressões, né? E inevitavelmente é isso que eu quero sim ir mais a fundo, né? Na minha espiritualidade comigo mesma, tentar ali achar uma calma, né? É isso que a gente tenta, né? Entender os porquês da vida. Para mim, a minha arte, ela tem esse âmago de tentar trazer algo espiritual, porque é o que eu sinto no momento, né? Então é a gente perceber que, ok, mesmo que diante de tantas injustiças, desigualdades de cunho social, nós ainda assim temos essa nutrição interna da gente, né, estar ali conectado ao divino, e dessa força divina que ilumina a nossa vida, a gente persiste e segue adiante, porque a gente sabe o nosso propósito, né? Nessa vida, nessa passagem que é breve, mas que ela é
transformadora para o nosso espírito. A dança traz pra mim motivação de vida. A dança veio da alma, veio lá de dentro. Porque senão a dança pra mim não tem graça. Você tem que gostar mesmo do negócio. Se você não gostar, você não segue. A dança me fez ser o profissional que eu sou, me resgatou, me fez crescer como homem. Dança não é só a coreografia, dança é o movimento, é se sentir leve, alegre, feliz e transmutando tudo isso assim dentro da gente.